Tá, eu vou falar sobre memórias. Eu já li bastante a respeito de como as nossas memórias funcionam e eu até escrevi um texto sobre isso. Até gravei um vídeo. Só que eu não vou seguir nenhuma dessas coisas e hoje eu só vou falar puxando da memória. Nada mais justo, né? Cara, a nossa memória é uma coisa muito curiosa. Porque, diferentemente daquele episódio de Black Mirror, a gente não grava as coisas como elas são. É também aquele ditado popular, né? Existe a verdade, existe... Não, droga. Eu não lembrei do ditado popular direito. É igual aquele ditado popular. Existe o seu lado, existe o meu lado e existe a verdade. Ou seja, existem três lados diferentes. Quem dirá que a verdade é verdadeira? Não dá pra saber. Enfim, o fato é, as nossas memórias, elas não são registros fidedignos do que aconteceu de verdade. A gente tem uma tendência a ter uma memória seletiva, a editar um pouco os fatos. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele capotou o carro. Isso é fato, né? Tem registros e um carro capotado e destroçado. Mas a cada vez que ele conta essa história, ela vai ficando mais e mais fantástica. Até que tem a última versão na qual ele salvou criancinhas que estavam, tipo, atravessando a faixa de pedestre e ele teve que protegê-las com o seu corpo porque o carro ia explodir. Você possivelmente tem um amigo assim também. Um amigo que ele adiciona alguns elementos fantásticos, uma licença poética, e a coisa doida disso tudo é que às vezes essa adição, ela não é uma adição proposital. A pessoa não faz aquilo porque ela quer. Ela só tende a lembrar das coisas de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira um pouco mais romantizada. Eu ia indo pra escola, mas encontrei alguém. Encontrou alguém? Dois grandes monstros de olhos verdes. Isso se dá por várias questões. Além do fato que eu mencionei há pouco, que a nossa memória ela não é um registro fidedigno, a gente não é uma câmera com cartão SD com espaço de HD foda, né? Inclusive, a gente muitas vezes ela acaba sobrescrevendo memórias e os eventos eles se chocam, né? A gente tem uma tendência a gostar de coisas narrativamente mais apelativas. O nosso mundo inteiro ele gira em torno de histórias, né? Histórias que você não só escuta no rádio, as pessoas não escutam muito rádio hoje em dia, mas não só as que você vê na TV, nos seus programas prediletos, no YouTube, mas também histórias que você conta para os outros e para si mesmo. Essa forma de contar histórias é um jeito que a gente encontrou de organizar os nossos pensamentos. Quando você adiciona esses elementos narrativos, isso faz com que seja muito mais fácil de você lembrar das coisas. E é por isso que às vezes você atribui intenção a algumas coisas, por exemplo, o Covid. Muitas vezes a gente pensa no Covid como ele sendo um agente do mal, como se tivesse uma intenção de matar. Quando, na verdade, ele é um vírus, né? E como um vírus, ele não tem pensamento, ele não tem um pensamento maniqueísta, uma construção social. Olá, sou o Covid-19. Vim aqui para causar o terror. Ele simplesmente mata, porque essa é a programação dele. Agora, muitas vezes, quando a gente recorda de eventos, a gente faz com que a gente adicione elementos narrativos, né? Muitas vezes, elementos heróicos, né? Somos os nossos próprios heróis nas nossas histórias, né? Essa não é a sina de um monte de vilões, né? Cada vilão, ele é o herói da sua própria história. Então isso é muito curioso. Isso faz com que a gente revisite memórias, que a gente edite elas conforme o tempo passa. Tem um episódio inteiro de South Park que ele é justamente isso. Tem uma piada que tem um personagem que ele pensa nela, é um trocadilho, e ele estava na presença do Cartman. E aí o Cartman, ele meio que se apropria dessa piada. Ele diz para os outros que, primeiramente, ele tinha composto essa piada junto com esse seu amigo, que eu esqueci o nome, olha só. E a cada evento que ele vai contando essa narrativa, ele vai aumentando a proporção da participação que ele teve.
E no começo era 50-50, ele deu bons toques. Aí depois, na verdade, ele pensou quase em tudo, o outro só escreveu. Aí, de repente, ele salvou o cara de bandidos que estavam invadindo a casa dele e ele acabou, enfim, conseguindo derrotar eles para daí pensar no trocadilho e criar essa piada. Até que depois ele tem um dragão invadindo a casa do amigo dele e ele heroicamente salva ele. E é muito louco porque o Cartman, ele acredita nessas coisas. Ele piamente acredita que ele fez todas essas coisas, que ele não só criou essa piada, como ele também salvou o cara lá de um dragão. Claro que o South Park ele tá exagerando. A nossa memória, ela, eu espero, ela não adiciona elementos fantásticos nesse nível, mas ela é muito suscetível a esse tipo de coisa. Basta você notar o quanto que quando você se reúne com seus amigos de infância, algumas das histórias elas acabam se tornando Frankenstein umas às outras e alguns elementos eles são adicionados. Eu tenho uma memória minha da infância que eu estava andando pelos bosques com os meus amigos e era cheio de morros e a gente só pensou, caramba, não seria bom se tivesse um papelão para que a gente pudesse deslizar por esses morros. E a gente olha e de repente naquele vale, naquele bosque, tinha um morrinho com um feixe de luz passando, iluminando uma caixa de papelão. E, cara, toda vez que eu conto essa história para meus amigos, eles lembram exatamente da mesma forma. Quer dizer que foi assim? Provavelmente não. Provavelmente a gente encontrou esse caixa de papelão no lixo de alguém. Mas não seria tão dramático, não seria tão emotivo. E a gente acabou fazendo essa própria edição, porque é mais gostoso de contar, né? A outra coisa que eu queria falar sobre memória, além dessas duas coisas que eu coloquei, é como as nossas memórias, elas ajudam a compor a história de quem é você, do seu eu, do seu ego, a forma com qual você se identifica e se posiciona pelo mundo. E se eu herdasse as memórias de outra pessoa? O que isso dirá da minha personalidade, né? Será que eu continuaria sendo eu se toda a experiência que essa pessoa teve eu de repente passasse a ter na minha cabeça? Será que eu ainda veria o mundo e eu ainda me posicionaria da mesma maneira? Ou será que eu me tornaria essa pessoa? Ou me tornaria algo novo, uma nova pessoa? Odeio dançar, eu tenho um trauma com dançar, eu fico travado assim. E muito possivelmente é porque eu fui ridicularizado pelo meu tamanho e as pessoas queriam que eu dançasse e eu nunca soube dançar. Eu também. Eu sei. Hello, darkness, my old friend. E se tivessem colocado na minha cabeça memórias nas quais eu sou um excelente dançarino? De repente, eu iria me comportar de forma diferente nessas situações sociais. Esse é um dilema muito interessante que dá para entrar em mais detalhes. E a outra coisa também é sobre um jogo chamado To The Moon, que ele é um jogo indie, desenvolvido por um cara só. E nesse jogo ele conta a história dessa empresa, que ela realiza sonhos. Qualquer sonho. Só que assim, como assim, né? Qualquer sonho? E se o sonho da pessoa for extremamente complicado e inalcançável, como é que uma empresa ela pode garantir para o seu cliente que ela ainda é capaz de realizar esse sonho para ele? Bom, a forma que ela faz isso é inserindo memórias na cabeça da pessoa. Pensa assim, se eu tiver a memória de ter ido para festa, de ter ido para um parque, de ter me divertido, qual que é o residual dessa memória? Além de fotos, né, que também podem ser forjadas, o que eu levo comigo, né? O que eu realmente provo daquela experiência? Como essa experiência de você pular de bungee jump é diferente de uma experiência de você ter sonhado ou de ter uma memória inserida na sua cabeça que você pulou de bungee jump? Nem todos os atos, eles não têm residual. Se eu for para academia todos os dias, eu vou construir músculo. Eu vou ficar mais forte, vai ter quebra de fibra muscular, o seu músculo vai crescer, idealmente, certo? E vai ser muito diferente de você só ter implantado na minha cabeça a memória de eu ter ido, sei lá, durante um ano sem falta na academia. Nesse caso, eu ficaria um cara que acha que é muito forte e não, é assim como eu, né? Então, o que essa empresa faz nesse jogo é inserir a memória na cabeça da pessoa. Porque para a pessoa, ela atingiu o objetivo dela. Ela conseguiu o sonho que ela tanto sonhou, né?
E qual que é a diferença da pessoa ter acreditado muito naquilo e ela ter feito? Por que o jogo chama To The Moon? Porque você tá realizando o sonho de um velhinho que tá moribundo, e isso não é spoiler porque é bem a premissa, e o último sonho da vida dele é ir pra Lua. É um jogo extremamente emotivo, né? Porque a jornada pela qual eles percorrem, e como eles fazem isso, né? De você inserir a memória de maneira que a pessoa acredite que aquilo é real, ela é muito emotiva. Mas, enfim, eu não vou falar sobre o To The Moon. Eu quero mais discutir sobre essa premissa filosófica, sobre o valor que as nossas ações têm, sobre as memórias que elas deixam e sobre como isso é diferente de você lembrar de uma coisa e você ter feito essa coisa. O virtual do real. Enfim, esse debate ele vai ficando cada vez mais aprofundado, né? Ele vai ganhando novas facetas. Eu não lembro exatamente como é que eu... eu não lembro como é que eu ia acabar esse vídeo. O que eu acho muito perfeito, de certa forma, né? Não é um jeito preguiçoso de acabar o vídeo. É só que a minha memória falhou, né? Não tem um final pro vídeo, é isso. Você tá falando sério? Mas, ó, não esquece de comentar. Alguém comente. Eu quero conversar com as pessoas. Pessoas. Eu vim aqui com a Lauren, que definitivamente não se importa, pra pedir pra você comentar, compartilhar e curtir também. Não necessariamente nessa ordem. Ou a gente não vai alimentar esse pãozinho. Now the world